as suas oferendas. E geralmente o pessoal ia com aquele monte de moedas, carregando e fazia aquele barulhão para todo mundo falar: ó, veja quantas moedas aquele cidadão depositou no gasofilácio. Certa vez apareceu uma viúva que pôs a mão no bolso, não tinha nada, colocou a mão no outro bolso, tinha uma moedinha, que nem esse expositor que vos fala aqui agora. Ela chegou com essa moedinha e plim, fez barulho quase nenhum. E aí Jesus, para não perder a oportunidade de ensinar, falou para os discípulos: e aí, será que a oferta dela foi boa? Um olhou para o outro, já aguardando que ali viria o ensinamento, e o Cristo disse: em verdade vos digo que a oferta dela foi muito maior do que aqueles que fizeram estardalhaço, porque ela deu do que ela tinha, do que lhe faltaria. Então, o que o Cristo quis ensinar para nós, que não importa a quantia que a gente queira doar, mas sim o que importa é que está no coração da pessoa. Faz sentido para vocês? Aliás, eu não gosto de falar sozinho não, tá? Se vocês não concordarem, falem. Se quiserem acrescentar, fiquem à vontade. Se quiser perguntar, pode perguntar, que o Fábio responde todas, a Regiane responde. Então vamos lá. E a cura do leproso, vocês lembram dessa passagem? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. A cura do leproso foi o seguinte: ele veio ao encontro de Jesus dizendo: Senhor, se quiserdes, poderás curar-me. Aí Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. O que aconteceu? Ele foi curado? Foi. Sim ou não? Sim. Sim, ele foi curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Disse-lhe Jesus: abstente de falar disto a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes, a fim de lhes sirva de prova. Aí a gente tem que parar para pensar. Por que será que o Cristo pediu para ele falar com os sacerdotes? Por que, gente? Fé raciocinada. Por quê? O significado "não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita" é uma imagem que caracteriza a beneficência modesta. Devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar, não chamar a atenção sobre nós mesmos. Ocultar o bem que se faz constitui marca de grande superioridade moral. Mas o que eu tinha perguntado agora há pouco mesmo? O que ele pediu? Mostrar aos sacerdotes. Mostrar aos sacerdotes. Mas por quê? Se o bem deve ficar oculto, por que Jesus mandou que o ex-leproso se apresentasse aos sacerdotes? Eu estou perguntando agora, por quê? E aí, pessoal? Vamos refletir um pouquinho? Naquela época, para onde iriam os leprosos? Eles eram tidos como párias da sociedade. Eles iam para as grutas, iam para os vales dos leprosos, ficavam todos afastados e longe do convívio com a sociedade. Mas Jesus, sabendo da intenção de todos, percebendo a necessidade daquele cidadão que queria ficar curado, que ficou curado, mandou conversar com os sacerdotes, para que ele, conforme o costume da época,
pudesse novamente ser registrado, voltando ao convívio da família e da sociedade. Sabe por quê? Se os sacerdotes não dessem a chancela, ele continuaria sendo um pária, continuaria sendo afastado de toda a população. Faz sentido? Jesus não deu um golpe de mestre aqui, gente. Ele curou e, além de curar, resolveu a situação social do cidadão, trazendo ele novamente para a sociedade. Eu nunca tinha ouvido essa clareza dessa passagem como a doutrina espírita vem nos trazer. Os leprosos eram banidos da vida familiar e social em razão da doença, como já falamos. E aí, ao fazer o bem, primeiro, quando você faz ostentosamente, o que é ostentar, pessoal? Mostrar, né? Estou com a correntona de ouro, estou ostentando. Hoje em dia, nem aliança de ouro você pode mais andar, né? Pode ou não pode? Não. Estou querendo trocar a minha por uma de moeda. Que dizem que dá mais jogo. Ostentosamente, a pessoa acaba valorizando a vida presente. E a recompensa é aplauso dos próprios homens. Ao fazer o bem modestamente, se valoriza a vida futura, porque aí ninguém vai saber que você está ajudando, mas sabe quem que vai saber? Quem? Deus! Quando falar Deus, eu gosto de dar ênfase, né? Deus está vendo tudo, sabe por quê? Aí eu vou fazer outra pergunta para vocês. Onde está Deus nesse exato momento? Sempre está presente. Opa! Não, vamos lá. Eu adoro a resposta das crianças. Onde está Deus nesse instante? Aqui e agora. Nesse espaço? Sim. Caramba, ninguém falou que está no céu? Não. Que bom, ainda bem. Sabe por quê? Porque o céu não é algo concreto. O nosso céu, nesse exato momento, se você conversar com uma pessoa que esteja lá no outro hemisfério do globo, onde vai ser o céu? Para baixo. Aí vai falar, Deus está para baixo? Não, Deus está em todos os cantos, como alguém de vocês falou, e principalmente dentro de nós. Faz sentido? Então, pessoal, Deus conhece a cada um de nós. Dá até música, né? Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Podem ter certeza e convicção disso, porque funciona, viu, gente? Alguém já teve alguma demonstração de que funciona? Sim. Falar com Deus? Aê, muito bem. Então, a recompensa vai ser o apoio de Deus quando a gente procura fazer o bem modestamente. E aí tem também a falsa modéstia, não acontece? Tem alguém fotografando, aí você faz giz. Clique. Pessoal, aí a recompensa já foi dada, a pessoa já recebeu os louros daquela doação e perdeu totalmente o valor. Deixa transparecer o benefício. E já a modéstia real é aquela em que se oculta o gesto. Quando a gente não deixa transparecer, ninguém está vendo, mas quem que viu? Deus. Deus. Aí está resolvido o problema. Quem mesmo? Deus. Esse sim consegue e está, ele é. E quando ele sabe da nossa intenção, vocês podem ter certeza que vamos estar acompanhados de uma pleiade de bons espíritos, uma
galera assim que vai nos conduzir pelo caminho reto, que não vai nos deixar nada de ruim acontecer e principalmente vai nos amparar ao cairmos. Alguém já foi amparado ao cair? E alguém já quebrou a perna ao atravessar a rua? Não? Eu já. Foi bom ou ruim? Foi bom. Sabe por quê? Se eu continuasse caminhando, eu poderia ter sido atropelado por um caminhão. Aí ia ficar pior, não ia? Sim. É mais fácil você consertar um dedo do que consertar o restante. Então, por isso que a gente precisa refletir sobre tudo que acontece na nossa vida, que pode ser bom ou pode não ser. Vocês conhecem, até me fez lembrar do Divaldo Pereira Franco. Vocês conhecem a historieta da guerra? Era um vilarejo muito pobrezinho, mas que sempre havia ali algum tipo de contenda e de guerra com os territórios vizinhos. E tinha um garoto que ele era apaixonado por cavalos. Alguém aqui gosta de cavalo? Quem já andou a cavalo, levanta a mão. Aê! Quem tem um cavalo, levanta a mão. Então, tá bom, estamos no mesmo pé, ninguém tem cavalo, tá certo. Mas aí, o vizinho chegou pro pai do rapaz e falou: poxa vida, hein? Seu menino é um menino azarado. Ele adora cavalos, gostaria de ter um cavalo e você nunca deu um cavalo para ele. O que o pai do menino respondeu? Pode ser bom, como pode não ser. Aí tudo bem, o território estava em guerra, de repente passa lá uma cavalgada de soldados e de repente um general grita: menino! Sim, senhor. Entre os cavalos tinha um que estava com a perna machucada, não estava conseguindo trotar. Ele falou: pegue esse cavalo e fique cuidando dele, fica para você para não atrapalhar a tropa. Sigamos! E todo mundo embora. Aí quem chega? O vizinho. Caramba, que menino de sorte, hein? Gostava de um cavalo, você não tinha condições de dar um cavalo. Aí passou a tropa e o cavalo estava com a perna quebrada e ele mandou o seu menino cuidar do cavalo. E ele ganhou um cavalo. O que o pai do menino respondeu? Pode ser bom, como pode não ser. Aí o menino continuou na lida, continuou enfaixando a perna do cavalo. O cavalo foi crescendo ainda mais, foi ficando vigoroso, forte, e de repente o cavalo fugiu. Quem que chegou? O vizinho. O seu filho é um menino muito azarado. Queria um cavalo, gostava do cavalo, aí o cavalo apareceu, a tropa deixou o cavalo para ele, aí ele cuidou do cavalo, teve um tempo danado cuidando, aí de repente o cavalo cresceu, ficou firme, forte e fugiu. Que menino azarado! O que o pai do menino respondeu? Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser bom, como pode não ser. E aí, certa feita, o cavalo reaparece. Como ele tinha ido para a mata, ele trouxe vários outros cavalos selvagens, correndo, galopando. O que o menino fez? Pegou um laço e começou a trazer o cavalo. Daquele cavalo trouxe mais um, trouxe mais outro, trouxe uma égua, trouxe uma potranca e foi trazendo. Juntou uma dúzia de cavalos. Quem que chegou? O vizinho. E o que o vizinho falou? Sorte. Que menino sortudo esse! Queria um cavalinho, ganhou o cavalinho da tropa e depois o cavalinho cresceu, o cavalo foi embora e depois voltou e trouxe uma manada de cavalos. O que o pai do menino respondeu? Pode ser bom, pode não ser. Não pode não ser. E aí o rapaz estava todo feliz porque tinha já aquele aras com vários cavalos. Só que nem tudo é fácil nessa vida.
O menino já tinha passado a maioridade. De repente, quando ele estava lá adestrando um dos cavalos, o que aconteceu? Quebrou a perna. Caiu e quebrou a perna. Aí quem que veio conversar com o pai do menino? O vizinho. Todo mundo tem um vizinho aqui, né? Aí o vizinho, que menino azarado, queria um cavalo, ganhou o cavalo, depois o cavalo foi embora, depois ele voltou e trouxe vários outros cavalos, e agora adestrando um cavalo, quebrou a perna. O pai do menino disse, pode ser bom, como pode não ser. Só que o menino já tinha feito 18 anos. E pela época era tempo de alistamento militar. Quem que chega naquele vilarejo? O general. Vamos levar todos os garotos de 18 anos para a guerra. E quem que não foi? O único que tinha 18? Menino. O menino, porque estava com a perna quebrada, viu como não foi ruim quebrar a perna? E aí o vizinho chegou de novo. Que menino de sorte! Queria um cavalinho, não tinha um cavalinho, o cavalinho foi embora, voltou, trouxe outros cavalos, depois quebrou a perna. E o pai do menino disse, pode ser bom, como pode não ser. Então, pessoal, na nossa vida, sempre teremos essa dualidade. Por maior, por pior que seja a catástrofe ou problema que acontecer na nossa existência, precisamos sempre olhar para os dois lados da situação. E principalmente tirarmos as lições positivas que aquela situação vai nos trazer. Faz sentido? Dúvidas? Perguntas? Pergunta aí, o Nelson está doido para responder, vai. Exemplo de Jesus, abstente de falar disto a alguém. Beneficência sem ostentação. Tem um duplo mérito, é uma caridade material e também é uma caridade moral. E quando se quer impor o reconhecimento? Faz pesar os benefícios sobre quem os recebe. Eu vou te dar, mas com uma condição. Às vezes a gente não faz isso? Faz ou não faz? Faz. Nem que seja o Deus lhe pague. Às vezes não acontece a gente falar, caramba, que ordinário, né? Ajudei, nem o Deus lhe pague disse. Ingratidão. Mas quando a gente já faz alguma coisa pensando em retorno, já perdeu o mérito. Então, fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar retribuição, pessoal. Esse é o grande mérito na vida da gente. Impor o reconhecimento humilha o necessitado, exalta o preço do sacrifício feito, e a consequência, não recebe nem a recompensa terrestre. Quem dirá a recompensa do alto? E a verdadeira caridade? Ela inverte os papéis. O benfeitor se faz de beneficiado. Resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Certa feita, vocês conhecem Bezerra de Menezes, né? Sim. Bezerra de Menezes, um espírito de alta escola, mas não é porque ele tinha uma luz gigantesca que ele estava livre dos problemas. Ele veio do norte para o Rio de Janeiro, estudava medicina. Sabemos que não é fácil estudar medicina. Passar em medicina já é um parto na montanha, é difícil. E aí ele morava num quartinho no qual ele não tinha mais dinheiro para pagar o quartinho. E o que ele fazia? Porque como o ensino ele é integral, ele, quando tinha um tempinho vago, ele trabalhava como para dar aulas particulares. E aí bate na porta da casa dele. Ele estava meio sonado porque não dormia direito, né? Ele dormia quando sentava, pagava.
levantou Bezerra, quando abriu a porta, era o jovem. E o jovem falou para ele: você que é o Adolfo? Sim, sou eu. Olha, Adolfo, me disseram que você é exímio em dar aulas de matemática. Bom, mas eu, sim, faço aulas particulares, mas de matemática, meu jovem, infelizmente eu nunca dei. Ele falou: mas eu quero receber aulas de matemática de você. Ele parou, pensou, lembrou que no outro dia era dia de pagar aluguel, falou: tá bom, eu vou estudar e vou te dar a melhor aula de matemática possível. O que o rapaz fez? Pôs a mão no bolso, tirou um maço de notas e uma, duas, três, quatro. Deu uma quantia para ele, considerando várias aulas. Falou: tá aqui, ó. Não, mas eu não posso aceitar. Pegue todo esse dinheiro, porque eu vou acabar gastando com outras coisas e eu preciso dessas aulas. Bezerra, tá bom, né? Não cabia no bolso aquela montoeira de nota. Falou: tá, vamos lá, né? No outro dia, ele foi na biblioteca, estudou vários livros sobre matemática, ficou craque. No dia combinado das aulas, cadê o rapaz? Não apareceu. Na semana seguinte, cadê o rapaz? Não apareceu. Na outra semana, cadê o rapaz? Não apareceu. Por quê? Porque Deus está no controle. Quando a gente pensar que está tudo perdido, tudo acabado, vocês podem ter certeza que Deus vai trazer um copo d'água para mim agora, para eu tomar de sede. E a água chega, gente, nós vamos beber essa água. E o Bezerra conseguiu pagar o restante dos aluguéis que ele tinha lá para cumprir a faculdade dele e ficou feliz. Já aconteceu com alguém uma coisa parecida? Sim. Que do nada assim você não está esperando e aparece um copo d'água na tua frente? Apareceu ou não apareceu? Tinha um menininho danado desse tamaninho de 3 anos que não deixou tomar esse bendito copo d'água. Eu tenho certeza que ele vai aparecer. Eu vou contar até 10. Será que ele vai aparecer? Vocês me ajudam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apareceu o copo d'água. Obrigado, gente. Palmas para ela, gente. Vocês viram, deu até tempo de tomar água e eu não engasguei. Converte a esmola em serviço. Dissimula o benefício e dispensa o reconhecimento ou recompensa. Até nas calamidades gerais, pessoal, nas grandes calamidades a descoberto, a população se emociona. Será que foi bom ou ruim a calamidade que teve recentemente no Sul? Foi bom. Depende. Pode ser bom, Pode ser. pode não ser. Para quem sofreu ali, foi péssimo. Mas por outro lado, fez as pessoas que cuidavam da infraestrutura repensar o modelo de fazer a gestão, de gerir e de se criar mecanismos para que a cidade não sofra da forma como sofreu. Para nós aqui desse lado, também foi positivo, que fez e deu um start no coração de muita gente para poder tirar aquela roupa que você não usava mais e dar para alguma instituição que estivesse contribuindo, ajudando. Vários centros espíritas entraram na campanha, igrejas, templos, todo mundo se mobilizou para ajudar. Não foi bom? Sim. E por que a gente não faz isso quando não tem calamidade? A caridade se manifesta, gente. A caridade é algo que movimenta a grande roda. Essa grande engrenagem faz com que as pessoas recebam auxílio.
Faz sentido? Só que também tem as calamidades particulares, não tem? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com os micos leões dourados da Tasmânia e esquecemos que o nosso vizinho de porta, do lado, pode estar desempregado, pode estar precisando de auxílio, que um parente nosso pode estar em dificuldade, que um ente que nós amamos pode estar com a mãe, com o pai, com uma doença gravíssima. E aí entra uma pergunta: quem é o próximo mais próximo? Quem é seu próximo mais próximo hoje, nesse exato momento? Muito bem. Quem é a sua próxima? E a sua próxima? Então, vocês 4 estão próximas. E se você for ajudar uma pessoa que está no outro extremo, talvez a que esteja ao nosso lado pode estar precisando de ajuda. E será que a gente consegue enxergar? Faz sentido? Sim ou não? Sim. Sim. Então, precisamos aprender a olhar para o lado, gente. Precisamos aprender a ver quem está, muitas vezes, dentro da mesma casa. Não é uma crítica, tá, gente? Pelo contrário. Só que a gente precisa enxergar quem está conosco. Porque muitas vezes nós somos egoístas, não somos? É tudo meu, eu. Eu vou falar, com certeza vocês vão lembrar de alguém que é assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu e quinto Deus. Eu não tenho. Não tem gente que pensa assim? E o que acontece com essas pessoas? Sofrem. Sofrem ou com doença, ou com perdas, ou com desastres. Vocês podem ter certeza que quanto mais egoísta, mais a pessoa vai sofrer. Cedo ou tarde, a pessoa padece. E aí, esses são os famosos infortúnios ocultos, quando acontecem as calamidades particulares. Inclusive, lá no texto do Evangelho, tem uma passagem fantástica que fala dos infortúnios ocultos, e que não vai dar para a gente falar aqui, mas em outra oportunidade a gente pode expandir para essa história que é muito maravilhosa. E elas acabam passando despercebidas, são descobertas pela generosidade. Aqui todo mundo é piedoso? Quem é piedoso, levanta a mão. Não são piedosos? Nem um pouquinho? Ergue a mão aí, gente. Vai, um pouquinho assim, um tico de nada. Aê. Tenho certeza que vocês são piedosos, sim. É um sentimento divino que nos enternece ao presenciarmos o sofrimento do próximo. Quando você vê aquela pessoa que está com um dilema, está com um problema e que está precisando de um transplante de coração. É fácil? Mas a gente não fica com o nosso coração apiedado? Se fosse possível, a gente não tiraria o nosso coração e dava para a pessoa? Aí quando pergunta, você é doador de órgãos? O que a pessoa fala? Veja bem. Eu me recordo que, não foi no século passado não, foi nesse século mesmo. Nós fizemos uma campanha aqui de doação de sangue, vocês lembram? Foi. Quem doou sangue aqui? Aí, legal. Tá até na época de fazer outra, né? Porque tem um monte de gente que nem sabia. É uma emoção celeste quando a pessoa está no hospital, sofrendo, padecendo e não tem sangue para doar. Alguém já precisou receber sangue? E por que a gente não doa? Os bancos de sangue estão vazios. Ô João, eu tenho um probleminha com a nossa legislação. Eu sempre fui doador, doava 4 vezes ao ano sangue. E depois que eu completei 65 anos, me proibiram de doar sangue. Várias vezes eu fui para fazer doação, não deixaram. Eu pensei que você fosse falar que você não tinha peso para doar sangue.
Eu teve uma época que eu não tinha peso para doar sangue. Agora tem demais, né, mesmo? Mas, tem isso também. Tem, porque no seu caso você está apto, só que tem pessoas com essa idade que infelizmente já, até pela própria pessoa não ter esse cuidado, por vícios, enfim, acaba não conseguindo estar apta, né? Mas pode ter certeza que a grande maioria aqui está apto, viu, pessoal? Os bancos de sangue nos aguardam. Características da piedade. É precursora da caridade. O primeiro passo para a gente fazer a caridade é deixar o nosso coraçãozinho se acalentar, se envolver por aquele problema. E aí fica muito mais fácil para que a caridade aconteça. Doma ao nosso egoísmo e orgulho. Alguém aqui é orgulhoso? Só vocês, os demais não? É orgulhoso só por levantar a mão. Eu não vou levantar a mão porque eu sou orgulhoso. E egoísta? Alguém aqui é egoísta? Nunca nos afasta dos aflitos e impele-nos a socorrê-lo quando você tem a piedade. Dispõe-nos ao amor ao próximo e leva-nos a progredir. E por que é comum refrear esse sentimento? Por quê? A causa é o tal do egoísmo e do orgulho. E o que fazer, pessoal, para vencer o orgulho e o egoísmo? O primeiro passo é entender, é admitir que se é orgulhoso. É sério, pessoal. É algo muito difícil de se vencer na vida. Porque a pessoa orgulhosa, ela se preocupa com o que os outros pensam. Não se preocupa? Ela quer sempre estar com o carro do ano, o calçado da moda, a bolsa do... Como é que chama aquelas bolsas todas chiquetosas? Louis Vuitton, Louis Vuitton, Hermes, que mais? A Gucci, Prada. Alguém aqui tem uma dessa aí? A gente fazer um leilão agora e doar para o centro? Como é que é? Se for a falsificar. E aí endurece o nosso coração. O egoísmo e o orgulho, a cada vez mais endurece o nosso coraçãozinho. Geram indiferença e comodismo para a dor alheia. Perguntas? Dúvidas? Nutrem o medo de sermos importunados em nossa tranquilidade. Já pensou? Você está lá quietinho no sofá de casa, com a mão na nuca, com o pezão em cima da banqueta, e de repente, caramba, está tocando a campainha, deve ser um pobre que quer um prato de comida. Vocês já fizeram a reflexão de se colocar no lugar da pessoa? Como que é humilhante você ter que tocar uma campainha e pedir um prato de comida? Ou como seria difícil você ter que abaixar a cabeça e pedir um alimento para os seus filhos que não têm o que comer? Ou você mesmo está há 1, 2, 3, 4, 5 dias sem comer nada e ter que pedir? Será que a pessoa perde o orgulho nessa situação? Sim ou não? Algumas sim. Tem aquelas que, mesmo assim, não baixa o topete, não é? Sim. Eu lembrei de uma situação, nós fazíamos um trabalho de distribuir comida na rua, e tinha um dos companheiros lá que estava recebendo o alimento, era um inverno muito pesado,
nós tínhamos levado um caminhão de calçados, roupas, um monte de coisa, lá no pátio do colégio. Aí quando nós chegamos lá, tinha várias pessoas que estavam em situação de rua, precisando, felizes por estar recebendo ali. Às vezes era a primeira refeição que o cidadão ia ter no dia, isso de madrugada, tá gente? 3, 4 horas da manhã. E ficamos felizes quando chegamos, os anjos da noite estavam lá também, eles nos ajudaram, fizeram um círculo com mesas, cadeiras, organizaram uma fila e o pessoal começou a vir receber. Aí eu estava junto com o pessoal distribuindo calçado e roupa e cobertor. Aí a pessoa falava, que número que você calça? 38. Quer um 39, serve? Serve. Tá. Então, cobertor, roupa, um kitzinho. E a pessoa ia passando e indo embora, ia passando e indo embora. Aí lá um pouquinho na frente, eu vi um cara começando a cortar fila, tal. Aí o cara do Anjo da Noite me deu uma cutucada e falou, não fala nada não, porque esse cara aí é meio boca quente, tal. Eu falei, tá bom, se a boca dele é quente, a minha é fria. Deixa pra lá. Ele foi chegando, quando ele chegou, ele parou na minha frente e falou, eu calço 42. Eu olhei lá, tinha 43, 41. Falei, amigão, não tem 43, 41, pode ser. Ele falou, não. Quando não apareceu o 42, ninguém vai passar essa fila. O que acontece quando a fila para? Todo mundo reclama, fica irritado, não fica? Sim. Não nesse caso. Ficou todo mundo ali, ó. Não. Eu olhei no meu pé, poxa vida, eu calço 41, não vai dar. Mas aí, lá embaixo de tudo, tinha um 42. Aí eu peguei o 42, chegou amigão, seu 42 está aqui. Aí ele, beleza, pegou, foi para outra fila, que era dos cobertores. Chegou no cobertor, ele falou, eu quero aquele ali, aquele é do meu nível. Um listrado, que o outro rapaz tinha pego. Ele estava embaixo de todos. Eu falei, dá para ele, logo que esse listrado ele fosse embora e tal. Aí ele pegou o listrado, que era o mais fino de todos. Era o piorzinho que tinha, ele ficou com o piorzinho e foi embora. Mas, do que ele estava revestido? Orgulho. E aí, a espiritualidade é sábia. Por que será que ele está na condição de rua? Ele precisa passar por aquilo para aprender. Se ele tivesse nascido num berço de ouro, será que ele aprenderia? Talvez não seja nessa existência ainda que ele irá aprender, mas quem sabe na próxima, ou na outra, e nós? Por que não tentarmos aprender agora? Por que não tentarmos aprender hoje? Faz sentido? Então vamos tirar o orgulho e o egoísmo de nós? O egoísmo e o orgulho estimulam o receio de sermos lesados nos bens materiais. Não tem gente que morre de medo de tomar um chapéu? De tomar um calote? De entrar num site frio? De receber um spam de não sei das quantas? E aí acaba sofrendo, e são essas pessoas que geralmente caem seladas. Sim. E aí entra a divina caridade. Amparar uma criança abandonada, evitar que sofra fome e frio, impedi-la de se entregar aos vícios. É fácil, gente? Não. Mas saibam que quem tem dentro de casa uma pessoa que padece da doença, da dependência, muitas vezes pediu para ali estar. E principalmente, pode trabalhar para resolver a situação. Como? Ajudando, dando tudo que a pessoa quer? Não. Buscando filhos da luz. Tem um companheiro nosso, que a espiritualidade chegou nele e falou assim, ó, você vai aqui, ó, fazer um trabalho diferente. Você já abriu 10 centros espíritas, você vai abrir agora uma clínica para dependência química. O filho dele passou pela situação, ele estudou para tentar ajudá-lo, conseguiu e falou, agora eu vou ter uma tal de uma clínica chamada Filhos da Luz. Alguém aqui já ouviu falar? Sim. O Ronaldo Meireles. Gente boníssima.
O Ronaldo tem uma clínica chamada Filhos da Luz, uma das unidades fica aqui na Avenida Rui Barbosa, e eles auxiliam de uma tal maneira que a família aprende a trabalhar com o dependente químico, e o dependente, os que querem, conseguem ficar livres, limpos da dependência química. É difícil? É. Mas é impossível? Não. Não. Se alguém quiser, depois eu passo o contato. Dirigi-la para o bem, dando-lhe educação e amor. E por que Deus permite que haja órfãos? Por quê? Será que vai ter que contar mais uma historinha? Ó, o tempo já deu. Daqui a pouco a região puxa minha orelha. Para oferecer aos órfãos e aos que lhes estão vinculados exercício da fraternidade. É rapidinho. Tem uma amiga nossa, Jussara, ela nem mora mais para cá, ela está no interior. Ela tinha 2 meninos e uma menina, a menina era adotiva. Cresceu, formou-se, hoje em dia é engenheira, tal, a Nayara. Só que aí, ela e o marido estavam tudo bem, muito confortável, falaram, e o que nós vamos fazer da vida agora? Vamos visitar um orfanato? Começaram a visitar o orfanato. Chegaram no orfanato, tinha uma menininha que se apaixonaram. Olharam para a menininha, deu aquele match. Falaram, vamos adotar a Sabrina? Vamos. Só quando eles disseram que ia adotar a menina começou a chorar em prantos. Por quê? Ela tinha mais 3 irmãos. E aí, gente, o que eles fizeram? Vamos embora para casa dos 4, está tudo certo. E a espiritualidade permite que eles vivam bem. Foi fácil? Não, não foi. Foi muito difícil, mas estão sobrevivendo. Porque tem provações no campo da humildade e outras virtudes, auxílio na aprovação dos pais em crise de procriar, as ligações do passado, os órfãos podem ser afetos de vidas passadas que vêm buscar nosso apoio em suas provações, e a causa da recepção na prática do bem, da decepção. Esperamos algum reconhecimento ou recompensa em troca do bem que praticamos? Benefício pago com a ingratidão, a utilidade sempre é experimentar a nossa perseverança no bem, desenvolver a nossa capacidade de fazer o bem sem esperar retribuição, e as palavras de Jesus: se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. O benefício não se perde. Ao praticá-lo, trabalhamos por nós e pelos outros. E eu vou correr aqui, porque senão, daqui a pouco falam para mim, você nunca mais volta nessa casa, João. Então, palestra encerrada. Vamos à prece? Eu faço? Jesus, agradecemos por mais este dia e mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por esse teto que nos acolhe, por esses irmãos que aqui estão desde cedo preparados para nos receber, tanto os encarnados como os desencarnados. Pedimos que, ao adentrarmos aquelas câmaras de passes, possamos receber o que for do nosso merecimento e que possamos redistribuir com todos aqueles que amamos. Muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus.